é que as pessoas ideologizem um rito a tal ponto de transformar esse rito numa espécie de dogma por si mesmo. Perfeito. A igreja sempre foi multirritualista. A igreja tem 6 famílias litúrgicas. Nenhuma delas, não é um procedimento católico isso de você falar, olha, esse rito aqui é melhor do que aquele. Não existe isso, essa coisa. Olá pessoal, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos falar sobre missa nova, missa de sempre, missa de São Pio X, São Pio VI, sei lá. Enfim. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou trazer aqui 2 vídeos, um do Padre José Eduardo, que eu concordo mais com o Padre José Eduardo, e outro do Padre François. E eu vou explicar depois no vídeo porque eu concordo mais com o Padre José Eduardo. O que acontece? Nesse primeiro vídeo, o Padre José Eduardo vai dizer o seguinte, que o pessoal que é mais tradicionalista, tudo mais, não acredita ou não crê, quer jogar fora a missa nova e acabam se tornando muito... E essas pessoas, elas acabam se tornando o quê? Pessoas que estão criando na missa tradicional como se fosse uma espécie de dogma, um novo dogma da Igreja Católica, ou um novo sacramento, sendo que a missa não é um sacramento. Então as pessoas estão exagerando e estão beirando o protestantismo, um sedevacantismo, um cisma. E aí, o que o Padre José Eduardo vai falar? Ele vai falar que isso aqui é perigoso, né? A igreja tem essa questão dos ritos, né? Eles mudam, a igreja é multiritualista. Mas olha o vídeo e depois eu vou deixar o vídeo do Padre François. Perguntando se o Papa vai perseguir a missa tridentina também. Perseguir ou permitir? Aqui tá perseguir. Eu acho que é permitir. Também acho. O Padre José já falou aqui, né? Não dá para saber qual vai ser a disciplina que o Santo Padre vai adotar. A disciplina atual, criada pelo Papa Francisco, é restritiva. Ele vai relaxar as restrições? Não tem como saber, né? A gente não tem como adivinhar isso. Seria melhor, seria pior, isso compete ao discernimento dele. Se a minha opinião vale alguma coisa, e eu acho que vale muito pouco ou quase nada, eu acho que seria muito salutar um relaxamento da restrição. Concordo. Para gerar uma paz, uma concórdia entre os fiéis. Porém, sem tolerar que haja no seio da igreja um tipo de crítica ácida ou até cismática mesmo, dentro da própria igreja, de pessoas que não queiram se submeter à autoridade da igreja, ou que semeiem discórdia dentro dela mesma. Então, a postura de utilizar um rito, né, uma liturgia, que existe com a finalidade de dar glória a Deus, né, de salvar as almas, e desvirtuar essa finalidade para fazer bandeira de guerra. quer dizer, o problema não é a missa tridentina, é a torcida. Exato. É o pessoal que tá lá que às vezes é um pouco anarquista, para dizer pouco. Então, eu acredito que as restrições impostas, né, na tradição dos custódios pelo Papa Francisco, foi porque ali, naquele momento, ele optou por olhar para essa postura. Não é? Então, essa postura desses grupos presta um desserviço àquilo que eles gostariam de usufruir, eles não percebem, que é um auto-boicote. Então, o problema não é com a liturgia tridentina. Quando não sei o senhor, mas quando saiu o motu próprio na época, eu fui um dos que se posicionou ali a lamentar, né? Obedecemos, seguimos, mas eu lamentei e acabei taxado de tradicionalista, quer dizer, fiz defesa em causa que nem própria não é, porque eu nem celebrar a liturgia de São Pio V eu sei, né? Nunca celebrei, não sei celebrar. Mas eu particularmente tenho um senso católico. Eu acho que tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que edifica e tudo aquilo que é da igreja tem que ter o seu lugar, tem que ter o seu espaço, é legítimo, é válido. Veja, eu gosto da missa tridentina, sei celebrar, celebrei diversas vezes, porém, o que eu não acho admissível, eu acho errado, é que as pessoas ideologizem um rito a tal ponto de transformar esse rito numa espécie de dogma por si mesmo. Perfeito. A igreja sempre foi multiritualista. A igreja tem 6 famílias litúrgicas. Nenhuma delas, não é um procedimento católico isso de você falar, olha, esse rito aqui é melhor do que aquele. Não existe isso, essa coisa... Existe sim uma disciplina chamada liturgia comparada, mas não para desmerecer uma ou outra, porque inclusive as tradições litúrgicas são muito antigas. Você tem ritos na igreja que são imemoriais. Exato. Agora veja, se eu uso o pretexto do amor à liturgia tradicional para dizer que, por exemplo, a missa que nós celebramos, a missa nova, é herética, que ela é sacrílega, que ela, como diz, né, um desses autores, né, diz que é uma missa bastarda, que os sacramentos são bastardos, que os padres são bastardos. Isso daí é blasfêmia e a gente não pode patrocinar esse tipo de atitude
que não é católica, simplesmente Perfeito. isso. Perfeito. Lênis? Bom, a gente pode criticar a missa nova, criticar muito o que acontece dentro das missas e tudo mais. Só que eu acho muito exagero jogar tudo que há dentro da missa nova, tudo que há dentro da Igreja Católica, hoje mesmo com o aspecto moderno, fora. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo, ele faz as críticas, tudo mais, mas ele tá lá celebrando. Tem gente que critica ele porque ele, na verdade, agora é um modernista. Tem muitos canais que dizem que ele não é um padre de verdade e um monte de coisa. Sendo que o Padre Paulo Ricardo e o Padre Frei Gilson, eles têm essa questão de prezar pela unidade. Eles não querem mais um cisma, mais uma separação. Apesar de ter a crítica, Então é uma maneira inteligente de fazer a coisa. Já o pessoal que é cismar, que é um pouco mais sedevacantista, como o Padre François, que beira um sedivacantismo, já não é tão inteligente, na minha opinião, né? E aí eu vou deixar o vídeo aqui do Padre François para você entender o argumento dele, olha só. A missa nova, ela tem uma maneira de funcionar que ela permite a criatividade. Ela permite, oficialmente ela permite. Inclusive, os liturgistas vão falar da sadia criatividade, né? Para diferenciar das criatividades de qualquer jeito, porque eles querem defender um pouquinho o rito, né? Então, assim, eu não culpo somente o padre carismático, o padre neocatecumenal, ou o padre sertanejo, ou o padre do que seja, né? Da missa do coco, da missa do Eu não culpo somente ele, mas eu também culpo o rito. Quer dizer, o rito da missa de Paulo VI tem um problema que está nele mesmo. Não é simplesmente os abusos litúrgicos. Eu entendi isso. Não é simplesmente o abuso litúrgico. É que o rito da missa nova, ele está enfermo. Ele tem uma enfermidade. Por isso ele não consegue expressar com total perfeição o que é a missa. Por isso os cardeais Ottaviani e Batti, naquele famoso exame crítico da missa de Paulo VI, Tem disponível, né? O PDF, né? Pra quem quiser procurar aqui no chat. São só 40 páginas, você lê rapidinho, é breve mesmo. Exame breve, crítico breve, é breve mesmo. Né? Exame crítico da missa em De Paulo latim, VI, mas sim. ele tá vendo ali, né? Ele viu o que seria hoje chamado de missa nova bem celebrada. Exato. Então, lá, o juízo dele foi dele, na verdade, o cardeal Ottaviani e o cardeal Batti, eles apenas entregaram para o Papa um estudo feito por vários teólogos e que eles, como cardeais, e portanto tinha mais proximidade ao Papa Paulo VI, que eram cardeais, né? Então, como eles tinham proximidade ao Papa Paulo VI, os nomes deles, Ottaviani e Batti, acabaram dando nome a esse exame crítico, sendo os autores. Mas, na verdade, eles não são os autores, eles representam um grupo de teólogos que fez o exame crítico. E nesse exame crítico ele fala, esse rito, o de Paulo VI, a nova missa, nem na sua totalidade, nem nas suas partes, não contém uma maneira de... Bom, Padre François disse nesse vídeo aí que a missa missa nova é toda mutilada, que não dá pra aproveitar nada. De alguma forma ele disse isso, não dá pra aproveitar nada. Tem que jogar tudo fora. Então, eu discordo, eu concordo mais com o Padre José Eduardo e com o Padre Paulo. Eles criticam de alguma forma o que acontece nas missas. Criticam da forma que vocês já sabem, porque já trouxe inúmeros vídeos aqui do Padre Paulo, enfim, falando sobre tudo que acontece na Igreja Católica hoje. Sobre teologia da libertação, blá, blá, blá. Que a gente já discutiu muito aqui nos vídeos. Mas isso não quer dizer que tudo que há na Igreja Católica hoje deve ser jogado fora. Porque se a gente começar a fazer isso, vai virar uma espécie de protestantismo. Então é preciso muito cuidado. Vai virar um sedivacantismo, como o pessoal está fazendo aí. Então é preciso muito cuidado. Um cuidado que muitos sacerdotes não estão tendo, na minha opinião, nessas entrevistas, nesses podcasts. Já o Padre José Eduardo e o Padre Paulo, eu acho que são mais cuidadosos em fazer uma crítica, mas estarem com a unidade dentro da Igreja Católica e celebrando. Na minha opinião, é algo que faz muito mais sentido. E o pessoal que é sedivacantista e alguns padres aí, para mim são muito exagerados. E não sei se querem mais chamar atenção, o que é. Eles não conseguem chamar atenção por outra coisa, querem chamar por esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião. E qual é a sua opinião? Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.